Carolinha, que sumiu. Não, essa aqui tá. Oi, Não. estamos ao vivo. Hoje eu vou receber o terceiro convidado da série Cristiano Guirado Convida. Eu vou falar com o professor Pedro Souza, professor de empreendedorismo da Foco Business, que também é líder do GEB, Grupo de Empresários de Botucatu. Pedro, a hora que estiver por aí, vai me chamar. Enquanto isso, eu vou recapitular as outras duas lives. Chegou o Pedro aí. As outras duas lives que eu fiz, uma foi com a Elaine Musi, da Casa Telos de São Paulo, que trabalha muito com o autoconhecimento e o empreendedorismo interno, né? Não adianta nada você querer empreender se você não está preparado internamente para empreender. E a segunda, a segunda live foi com o meu amigo João Marcos Silva, do Produtividade que aí é um desafio para todos nós, para todo mundo que está aí hoje no home office. Salve, Pedro! Opa! Me ouve bem? Beleza, maravilha. Vamos lá, tava falando aqui que você é o terceiro convidado da série aí, da minha pancada de live que eu vou fazendo. São duas promessas que eu fiz, né? Vou deixar o cabelo crescer até acabar a quarentena e vou fazer quantas lives forem possíveis até acabar a quarentena. Acho que nós vamos morrer aqui Oh, fazendo live. legal, cara, legal. Eu tô acompanhando algumas que você tá fazendo lá. Não consegui assistir todas por completo ainda, mas minha meta. Final de semana eu vou assistir várias lives aí para absorver E é bom, coisas boas, né? que é conteúdo que a gente gera, né, para os dois lados. E eu tô deixando tudo armazenado, tá tudo no IGTV. Comigo não tem essa, não. Ah, vem assistir a live, senão você vai perder. Cara, não entendo isso como um serviço à humanidade. Então, aqui fica armazenado, assiste a hora que quiser, não dá nada, não. É isso aí. Eu conheci o Pedro por causa de uma matéria que eu estou escrevendo para o blog do Guirado, que é sobre networking. E eu estou ouvindo ali os líderes de networking da região e a gente se conheceu, estreitamos as relações e vimos que a gente tem muitos assuntos, muitos conteúdos em comum. E o desafio que ele lançou para mim foi para falar da relação com o cliente, né? Quando compensa demitir o cliente. Mas, Pedro, eu ainda não desisti de colocar você naquela matéria sobre networking. Você não quer falar um pouquinho de networking, não, antes da gente partir para vendas? Vamos! Opa! É um prazer falar de algo que pulsa dentro da gente, né? É sempre um prazer falar, né? É, Você vai dando o tom aí e a gente vai sapecando por aqui. é rapidinho aí, só para eu ter um depoimento mesmo, porque depois a gente entra no tema da live propriamente dito. Conta pra gente como é que começou, como é que o networking entrou na sua vida. Você tem uma história relativamente comum, né, que é de chegar numa cidade que ninguém te conhece, precisar conhecer as pessoas, e aí começa a promover networking. Foi mais ou menos isso, né? Isso. Na verdade, eu moro hoje, eu não sei quantas pessoas vão assistir, de que lugares vão assistir, né? Então, eu moro hoje na cidade de Botucatu, que é o centro do Centro-Oeste paulista, né? É um local muito gostoso de se viver e eu decidi, por alguns motivos pessoais, na ocasião, vir de São Paulo para Botucatu. É, Todo mundo sabe que quando você muda de uma cidade grande para o interior, existem alguns impactos, né? Não só financeiros, mas tem impacto cultural, tem uma série de impactos que você acaba sofrendo até se adaptar, né? Eu acho que é uma questão. A vida é sobre se adaptar. Quem sabe se adaptar mais rápido e melhor, né? E eu acredito que com 2 meses que eu estava aqui na cidade de Botucatu, eu estava assim, relativamente bem adaptado ao clima, a algumas coisas. Só a dificuldade era me adaptar às pessoas. Porque quando você vem de uma cidade como São Paulo, você tem algumas culturas que, assim, levam um pouco de tempo para, dentro de você aceitar essa mudança, né? Exemplo, né? Eu trabalhei quase todo o tempo da minha vida com parte financeira de empresas, né? Eu vim do cenário financeiro, que até então sou muito grato ao Botucatu, porque Botucatu, na verdade, me ajudou, me auxiliou a despertar para o empreendedorismo, né? Eu era um empreendedor colaborador, sempre empreendi na causa de algumas empresas, né? Mas a minha vontade era sempre empreender. E aí, quando eu mudei para Botucatu, participei de alguns projetos com algumas empresas, e aí eu percebi que existia uma dor aqui que precisava ser sanada. E aí eu comecei a pesquisar quem eram as pessoas que
possivelmente teriam condições de sanar essa dor, né? Ou pelo menos ajudar a diminuir essa dor das pessoas, que era a conexão de pessoas. E aí eu reparei que as pessoas, alguns já tinham tentado e tinham desistido. Algumas frentes talvez não era naquele momento interessante para eles unir pessoas, conectar pessoas, né? Enfim, o objetivo aqui não é falar mal de ninguém, né? Eu falar sobre o processo como cada um começou a fazer, né? Mas a minha parte, eu enxerguei que existia um canal que era interessante. No interior, fala-se muito sobre conhecer pessoas, né? Quem que você conhece? Você é filho de quem? Você é parente de quem? Então, Gente de quem? aconteceu muito isso comigo aqui. Então, a pergunta que mais me faziam é assim, você é parente de quem? E até então eu dizia para as pessoas invariavelmente a mesma coisa. Olha, eu não sou daqui, estou chegando, não sou parente de ninguém, mas sou um cara entusiasta aí que, se as pessoas apostarem, a gente faz uma revolução aí, né? Mas eu acho que a grande virada de chave, viu, Cris, foi para mim de começar a ir atrás de criar grupos de network. Eu sempre acreditei no network. São Paulo pulsa por conta de network, né? Então, quem mora em São Paulo, quem já morou em São Paulo, sabe que se você não tem contato, se você não tem relacionamento com as pessoas, as coisas não vão para frente, né? Antigamente se falava bastante disso também. Hoje tá bastante comum, mas tá mudando os termos, né? Como as pessoas dizem. Antigamente a gente ficava falando direto do QI, quem indica, quem indica. E se você for olhar a essência do QI, né? É contato, é network, é relacionamento. É network, né? E aí, quando eu cheguei aqui, depois de alguns anos já na cidade, eu estou aqui há 12 anos, né? Completos agora no mês de abril. Inclusive, no dia 4 de abril, eu completei 12 anos que eu estou aqui na cidade. Já perdeu o sotaque? Tá Exatamente. Exatamente. Fala o pessoal do Botucatu, legal. Eu tenho muitos amigos ainda, muito contato com o pessoal de São Paulo, então eu tenho dificuldade de falar porta. Eu falo muito com a galera de São Paulo que fala muito o cara, galera, mano. Então a gente acaba ficando com os trejeitão da capital ainda, né? Mas eu gosto bastante de morar aqui. E eu acho que a virada de chave para mim deu ir para cima, montar grupos de empreendedorismo, aglutinar pessoas com mentalidade empreendedora e fazer network com elas, foi quando eu comecei a dar aulas. Né? Eu fui convidado para participar de um projeto educacional e entrei na sala de aula. A sala de aula foi uma virada de chave para mim. Quando eu comecei a dar aulas, eu descobri que era isso que fazia meu coração bater mais forte e que eu passei boa parte da minha vida acreditando que finanças era a minha área, a área que eu iria morrer fazendo. Quando eu entrei na sala de aula, eu falei, é disso que eu estou falando. Eu senti o flow da profissão, sabe? Eu me sentia flutuando. Para mim, eu não estava trabalhando. Eu estava me divertindo, ajudando pessoas. E aí, quando eu comecei a dar aulas, especialmente da disciplina de empreendedorismo, e eu senti que eu não conseguia ajudar plenamente o aluno, por quê? Eu chegava lá e encontrava o aluno com uma baita habilidade, competência, e depois eu encontrava 2, 3 anos esse aluno posteriormente, e coitado, ele estava sucateado no mercado, porque ele não teve oportunidade. Porque ele não conhecia pessoas. Porque ele nem tinha ideia do que era network. Network, para ele, era uma palavra bonita que ele via na internet. Aí foi quando deu a virada de chave. Eu iniciei uma iniciativa, que é uma sigla, né? Chama GEB, Grupo de Empreendedores de Botucatu. Na verdade, o pessoal de Botucatu acredita que eu criei com o propósito de ser Grupo de Empreendedores de Botucatu, mas não foi com esse propósito. O propósito era ser Grupo de Empreendedores do Brasil, que a minha ideia era futuramente conectar pessoas do Brasil inteiro, né, no projeto. Mas como eu moro numa cidade que começa com B, acabou ficando o Grupo de Empreendedores de Botucatu. E a ideia inicial por trás desse grupo de network, né, que o formato mudou ao longo dos anos, mudou várias vezes, a ideia inicial era que eu pudesse ajudar o jovem. Agora vocês vão entender a sequência. Se eu tivesse com um grupo com um bom relacionamento com empreendedores, empresários, eu conseguiria facilitar a entrada do jovem em empresas. Eu faria essa ponte para eles. Eu seria a ponte que eles só atravessariam, né? Eu conectaria o aluno com as empresas.
eu seria esse fio condutor deles aí. A princípio, a ideia era ajudar alunos, mas na verdade o projeto mais ajudou a minha pessoa do que qualquer outra coisa, né? A gente conseguiu contratar até para o projeto mesmo de network estagiário, consegui colocar várias pessoas no mercado de trabalho, isso para mim é um motivo de grande alegria e honra, né? Tem vários jovens que eu encontro hoje na cidade que estão bem pessoal e profissionalmente, porque foram conectados, né, com empresas, com cabeças boas, pessoas. E o projeto hoje ele já está caminhando para o 5º ano, né? Ele já está bem estabilizado. Tem um grupo de pessoas com cabeça bem aberta, né? Eu costumo dizer que não é só juntar pessoas, não é só o volume de pessoas, né? Muitas vezes a gente precisa juntar poucas e boas pessoas, porque poucas e boas pessoas fazem uma revolução. Muita gente com a cabeça dispersa, às vezes não gera quase nada, né? Então eu prefiro hoje com qualidade. A gente tem um grupo hoje estável aí com aproximadamente 40 pessoas, só que são 40 cabeças que querem fazer uma revolução no sentido educacional, ajudar de comunidade mesmo, né? De aglutinação de uma comunidade que preza o empreendedorismo e luta por uma cidade melhor, né? Empreendedores bons, cidades boas, rentáveis, lucrativas, negócios saudáveis, né? Eu acho que basicamente Legal. é isso aí. Tem muito detalhe no meio do caminho, mas ao longo da live a gente vai falando aí. Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu vou fazer a pergunta cabal para falar do Luiz Ocuso. O Luiz Ocuso, ele tem um coworking lá em Jaú e ele é o Conheço. líder do BNI lá. E ele vou intimar ele ao vivo aqui, ele vai vir fazer uma live comigo para falar do networking também. Ó, Luiz, tá convidado, intimado aí. Ô, Cris, eu conheci Oi. o Luiz lá em Jaú legal. mesmo. Eu fui realizar uma edição do JEB, inclusive lá em Jaú, com um grande amigo que eu tenho lá em Jaú. E aí o Luiz estava presente, inclusive. No primeiro encontro que a gente fez, nós fizemos 2, só que depois nós não encontramos alguém para liderar lá na região, né? E acabamos deixando de fazer o projeto por lá. Mas o Luiz estava no primeiro encontro, ele deve lembrar de mim. Legal. E me fala uma coisa, professor, como que você acha que o networking tem ajudado as empresas nesse período de quarentena? Estamos indo já para 15 meses. E abre porta, fecha porta, interrompe a ligação do empresário com o seu cliente, que é a porta aberta, é o balcão. Aí as pessoas em casa elas estão mais dispersas, né? Tem mais opções para a internet. Como você acha que o networking tem ajudado nisso e com base no que você presencia dentro do seu grupo? Olha, eu acredito que assim, pode parecer meio loucura o que eu vou falar, mas não é nem pela questão dos negócios que são gerados entre o grupo. Eu acho que no momento de pandemia, o empreendedor ele já é um ser meio que diferente das outras pessoas, né? Ele é meio alucinado, uns horários de trabalho meio descompassados do que dos outros, né? E eu acredito que no meio da pandemia, você ter um grupo para você dividir suas dores é muito bom. Falando por experiência própria, né? Então, eu também tive um dos meus negócios, que é um cowork. Eu tenho um cowork aqui na cidade de Botucatu, inclusive coincidência, né? Eu não sabia que o Luiz era dono de o Ocuso era dono de um cowork. Na ocasião que eu fui a Jaú, eu não sabia que ele tinha um cowork. Mas o cowork, por exemplo, ele sofreu um grande impacto com a pandemia. E foi graças a estar junto de vários empreendedores que deram uma força, deram dicas, que a gente conseguiu passar por essa fase aí sem grandes dificuldades. Ficamos uma boa parte do tempo com o cowork fechado, né? Seguindo as normas aí sanitárias e tudo, mas quando ele voltou, por exemplo, foi um empreendedor que me deu uma matéria, para você ter uma ideia do grupo de network que eu lidero, que me deu uma matéria para eu ler falando que quando a pandemia estivesse dando sinais de término, ou estivesse um pouco mais branda, né, as restrições, ia haver um grande aumento de empresas fechando os próprios escritórios e migrando para cowork. Quando eu li essa matéria, eu falei para minha esposa, que é minha sócia, né? Falei, eu acabei de ver uma matéria aqui que me mandaram, tem sinal bom aí pra gente. Se a gente aguentar firme aí uns 6 meses, depois vem coisa boa. E de fato, rapaz, hoje o cowork eu tô já mudando para um espaço maior, ele tá
com praticamente 97% de ocupação, que não é nem o ideal é que ele tenha 80% de ocupação, 20% livre. Hoje eu estou com dificuldade, inclusive, de atender algumas pessoas porque está me faltando espaço, né? Então, realmente foi a ajuda de um empreendedor do meu grupo que me deu essa sacada e me fez ficar menos aflito no momento de pandemia. Então, se eu fosse dizer para você como que eu acho que o network ajuda, principalmente te dando esse refresco mental, tendo pessoas ao seu lado que você sabe que numa dificuldade elas vão te apoiar, elas vão estar junto com você para o que der e vier. Show de bola. Vamos então para o assunto principal aí. Eu sempre brinco, eu brinco, mas nem tanto, tá? Eu estou desde 2009 fazendo isso. Estou escrevendo um livro sobre o cliente, a relação das empresas com o cliente. E a ideia inicial é chamar esse livro de Entender a Cabeça do Cliente. E aí, de uns tempos para cá, eu mudei o nome. Vai ser assim, Como Não Matar o Seu Cliente. Enfim, porque o cara que é empreendedor, ele fala, eu não tenho patrão, eu não trabalho para ninguém, não. Ele tem diversos patrões das mais variadas vertentes econômicas, né? O cliente é um patrão. Mas tem uma hora, e isso tem critério científico, inclusive parte de estudo de quem trabalha com vendas consultivas ou transacionais, tem uma hora que você precisa deixar de atender esse cliente, que a gente chama internamente entre os empresários ali de demitir o cliente. Eu já demiti alguns, acredito que você também tenha demitido, e o mote, né, o motivo dessa live é falar sobre isso. Como identificar a hora de que você não está mais ajudando o cliente, por que acontece isso também. Acho que todo mundo tem experiência para contribuir nessa discussão, né? Por que acontece de precisar demitir o cliente, enfim. É uma relação complexa, mas tem alguma coisa sistematizada, né, Pedro? É verdade. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu coloquei o fone agora para melhorar aqui a captação do áudio, né? Tudo Tranquilo. certo aí? Olha, o assunto demissão de cliente é um assunto polêmico, né? A gente até segunda-feira esteve junto num projeto e a gente lançou algumas pílulas do que falaríamos hoje aí. E ele realmente é um assunto polêmico porque quando você fala de demitir alguém, demissão não é coisa boa, né? Mas pode ser uma coisa boa, né? Então, depende do ponto de vista do ponto de vista das pessoas que estão envolvidas, né? Eu acredito que você com muita maestria falou sobre alguns cenários que eu acho que é legal você repetir aqui nessa live hoje. Só não vou falar os nomes. Isso, mas eu digo alguns motivos que são importantes para a gente pensar na demissão de um cliente, né? Eu acho que quando a relação do cliente, um sócio meu fala uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, quando o cliente contrata um motorista para dirigir para ele, e aí chega num dado momento que o cliente não quer mais que o motorista dirija, então ele fica falando, vira à direita, vira à esquerda, dá seta, buzina agora, freia, para, tal, é porque já não existe uma confiança na prestação de serviço, né? Eu acredito que sim, uma boa construção de atendimento envolve 4 mãos, né? As mãos de quem está atendendo e as mãos da empresa que tem toda a expertise daquele negócio. Mas eu acredito que quando você contrata uma empresa para te ajudar num cenário, é fatal isso. Se você não deixar esses profissionais trabalharem, mostrarem o potencial deles, afinal de contas, foi para isso que eles foram contratados. Na hora que o cliente começa a interferir na expertise da empresa que foi contratada para ajudar, e de uma certa forma isso começa a gerar desconforto para ambos os lados, na minha opinião, não há mais como continuar atendendo esse cliente. Né? Então precisa ser, claro, com muita educação, se possível, conversas para tentar reverter a situação, mas do contrário, já aconteceu comigo várias vezes de você ter que realmente chegar para o cliente e falar, cara, não dá mais, eu entendo que talvez você está desgostoso com alguma situação, e para não desgastar a amizade, porque como você mesmo disse segunda-feira, o cliente vai sair falando mal de você, e às vezes a gente tem que saber a hora de tirar o time de campo, né? Às vezes não é nem por conta que eu não fiz uma boa prestação de serviço. Às vezes a empresa que me contratou não entendeu qual que é realmente a prestação de serviço, o que ela vai receber com aquela prestação de serviço, quais que são os benefícios que ela vai ter. E eu acho que quando não existem esses entendimentos, por isso é muito importante fazer reunião de briefing, né?
A gente bate muito na tecla disso aí. Existem 2 briefings que eu faço. Eu faço o briefing para entender a dor do cliente, para ver se eu posso atendê-lo, e depois tem o briefing do serviço que vai ser realizado. E se foi feito esses 2 briefings com o cliente aceitou, assinou uma proposta e te deu autonomia para fazer aquilo, e depois ele quer tirar essa autonomia, ele não deixa você atuar, para mim é um cliente que não interessa. Não é interessante atender. Porque vai dar pau. Vai dar pau. Sim, você falou uma palavra bem interessante, que é a questão da confiança. Eu tive agência de publicidade por 6 anos. E eu demiti um cliente na Barra, era uma loja de conveniência, um cliente em Araraquara, que era uma empresa de RH, um advogado de Jaú, e um provedor de internet em Lençóis Paulista. Foram meus 4 demitidos aí. Desses 4 casos, cara, 3 esbarraram na confiança. E eu tinha sempre uma questão interessante, que quando eu comecei a agência, eu comecei quebrando muitos paradigmas do funcionamento da relação entre o empresário e a agência. Uma coisa que não tinha comigo, e as pessoas ainda falavam, cara, você vai se foder desse jeito. Eu falei, mano, eu vou me foder se eu fizer igual você. Então, assim, eu não assinava contratos. Eu acho que não tem como você prender um cliente num contrato de 1 ano, 2 anos, se o cara está descontente com o seu serviço já. E é uma coisa que o empreendedor, principalmente o prestador de serviço, ele tem que amadurecer muito com isso. Não adianta ele ficar recebendo aquele dinheiro porque ele assinou o contrato, se o cliente está reclamando dele para todo mundo do círculo ali. Então, ele está deixando, de repente, por causa daquele contrato, ele está perdendo a oportunidade de fechar outros 20, 30. Então, dessas 3 situações, dessas 4 situações, foram 3 intrinsecamente ligadas à questão da confiança. E eu sempre deixava muito aberto. Falava, vamos trabalhar, vamos assumir um compromisso aqui de 90 dias. Não é contrato, é compromisso. Se em 90 dias as partes não se encaixarem, a gente encerra aqui e parte para outra. Realmente, esse posto a loja de conveniência da Barra, o advogado de Jaú, não chegaram nos 30 dias. Começaram, porque não deixava eu trabalhar, né? Então tinha que fazer planejamento, tinha que medir. O começo do trabalho em redes sociais é sempre muito complicado. E a galera que contrata quer aumentar as vendas na hora, quer aumentar o engajamento na hora, enfim. E a figura não me deixava trabalhar. Falei, não posta isso não, posta aquilo. Aí fazia o layout, começava a querer mexer. Eu falei, viu, vai ter que postar. E o advogado de Jaú não entendeu nada do que eu vendia. Eu acho que até um pouco dessa falha eu assumo para mim também, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Então, com essa experiência ruim com o advogado de Jaú, eu tirei muitos parâmetros ali para fechar contratos futuros, para me certificar de que o cliente entendeu o que eu fazia, mas o cara simplesmente achava que eu ia apertar 2 botões ali e ia colocar o site dele na primeira página do Google. Eu falei, não, tem que mudar o conteúdo, tem que mudar o posicionamento, tem que fazer, enfim. E o terceiro cliente, essa empresa de RH, rolava essa questão da confiança, né? Esses 2 que eu citei agora nunca tiveram confiança. A empresa de RH rolava essa questão da confiança, só que não tinha tanto entendimento. Então, eram pessoas que queriam aumentar tráfego, cliques em site, para então, e essas coisas. E eu propondo conteúdo. Falei, não, é com conteúdo que a gente vai fazer isso. Realmente ia, mas não da forma que eles queriam. E para todas essas empresas, eu passei um relatório. Falou, estamos encerrando por causa disso, 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 eu recomendo aquilo, aquilo, aquilo. A única que seguiu esse relatório foi a empresa de RH. Um dos sócios me ligou esse ano, inclusive, para falar desse episódio. Falou, a gente evoluiu muito a partir daquele relatório que você deixou, nos dando o direcionamento que você nos deu. Eu fiquei muito feliz, cara. O provedor de internet, não. O provedor de internet, os caras totalmente loucos, cara. Os caras acordaram ali um belo dia e falaram, não, nós compramos um Corsa aqui, mas a gente quer que você ande, a partir de agora, a gente quer que você ande como se fosse uma BMW. E começaram a puxar o pé no acelerador lá para ver se o Corsinha ia. Eu falei, não, para. Mas você sabe, viu, Cris, que você sabe que eu tenho uma agência de publicidade também, aqui na cidade de Botucatu. Eu tenho uma agência, uma iniciativa chama Clube do Marketing. Depois eu deixo aqui os contatos. Você sabe que no cenário de marketing, existe muito hoje também, assim, eu acho que a internet ajudou a popularizar, eu acho sensacional a forma como a internet, até onde ela chega e a forma como ela chega para as pessoas, conhecimento,
a todo momento. O Érico Rocha, inclusive, fala uma frase que eu gosto bastante, que ele diz, onde tem muita informação, tem muita confusão, né? Eu acho que tem muita confusão na internet e uma das coisas que a gente sofre na agência também é, infelizmente, cara, infelizmente, é trágico, mas tem muita gente que assiste os vídeos na internet, mas ele não entende plenamente do que está sendo dito ali e ele chega com... Você combina uma proposta com ele, aí ele vê uma imersão de algumas lives na internet que são top, mas ele pega conexões, pontos soltos e ele quer implementar no negócio dele. A gente teve recentemente recentemente um problema com uma cliente, né? O problema, assim, já foi resolvido porque quando a gente deu esse norte para ela, ela falou, eu não sabia. Existem aí milhões de gurus aí no Instagram, enfim, no YouTube, na internet toda aí, dando fórmulas mágicas, né? Então tem muita gente acreditando ainda na fórmula mágica, né? Que a gente volta lá no começo do que a gente estava falando aqui de network, né? De relacionamento. A base do network é relacionamento. Quando você propõe para um cliente marketing de conteúdo, você está querendo criar um relacionamento com as pessoas. Identificar tribos, né? Conectar pessoas, formar tribos, né? Quando gerar as pessoas... autoridade. Exatamente, gerar autoridade. Aí tem uma série de questões que estão atreladas a isso. Mas quando você pega no marketing uma pessoa que viu lá um webinar lá, e aí ele vem falando assim, eu quero postar 10 stories por dia, 30 reels, não sei o que, e a proposta não foi essa inicial com o cliente ele está viajando. E às vezes, eu não estou dizendo que 10 reels não funcione, ou 10 stories por dia não funcione. Mas o que muita gente esquece é que o que é aplicável para gerador de conteúdo não é aplicável muitas vezes para uma empresa. Né? Não é povoar de conteúdo a rede social e conteúdo sem qualidade. Porque, como você mesmo disse segunda-feira para o grupo de empreendedores aqui em Botucatu, né, para os jovens, para os trainees, quando você vai para a rede social, a pessoa não está na rede social querendo comprar nada. Ela está ali para se divertir. Então, tem que ser de uma maneira sutil, não pode ser agressivo como muita gente acha que tem que ser, né? Então, para isso que existem profissionais que estudam, estão antenados, se qualificam, se atualizam. E aí tem muita gente que chega na internet, viu uma live, já acha que é o social media, né? Já acha que é o marqueteiro, que é o... Enfim, aí começa como a gente brinca, né? Começa a cagar regra, né? E aí atrapalha o trabalho de uma agência que já está com uma estrutura, já tem um planejamento para engajar o público ali, né? Acho que em marketing o bicho está pegando, realmente. Tem um projeto viável, né? Eu acho legal a gente falar sobre a agência, porque as agências são modelos caricatos, né? São modelos excêntricos de comparação do quanto é delicada essa relação com o cliente, principalmente na contratação de prestação de serviço perene. Cara, tem muito... São clientes que eu não demiti, mas que eu não aceitei na minha carteira. Tem muito caso engraçado, cara. Teve um caso, inclusive, que o cara tinha um PDV da L'Oréal aqui. Aí ele foi para São Paulo fazer uma imersão em marketing da L'Oréal. E aquilo que você falou, tem que fazer 30 reels, 10 lives, não sei o que, viu? Se é dono da L'Oréal, é isso. Não, filho, aqui nós vamos postar 3 vezes por semana, vamos ouvir o seu cliente e vamos falar ali dos seus produtos, o cílio, o delineador, o caralho. Não. A L'Oréal falou isso. Beleza, então, se comprou a L'Oréal, contrata a W Macan, não precisa de mim. Exatamente. Então é complexo, né, cara? Não é uma coisa tão simples assim que a gente define numa frase, né? Eu acho que tem muita confusão na internet, tem muita coisa excelente, top, boa. Eu consumo muita coisa com a minha equipe da internet. Se você pegar a caráter aí de comparativo, né? Só durante a pandemia, não vou nem entrar nesses detalhes de algoritmo, dessas coisas, porque é polêmico também, né? Mas se você pegar só durante a pandemia, nós tivemos aí, durante a pandemia, uma série de oscilações das redes, mudanças de conceito. Por exemplo, quem achava que os 3 melhores horários de postar na rede social eram às 9 da manhã, às 6 horas da tarde, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, começou a ver que durante a pandemia o horário noturno melhor para postagem em muitos casos, né? Também não estou dizendo que é uma regra, era 9 horas da noite. E aí
Olha quebrar o paradigma da galera que posta às 6 para pegar o engajamento do pessoal que está saindo do trabalho para a galera que posta às 9. Eu sou um cara que, por exemplo, eu migrei o meu conteúdo do meio-dia para as 21 horas e deu muito certo. O meu canal no TikTok, que é Foco Business também, só o fato de eu ter ido para o TikTok às 9 da noite, eu consegui 5K de seguidores, porque é geração de conteúdo bom. Eu consegui 5K de seguidores num trajeto aí de 3 meses, que tem gente que está no TikTok há meses, aí desde o começo da pandemia nunca conseguiu. Então, você vê que é estratégia, não é simplesmente pegar o que uma pessoa falou e colocar como verdade absoluta. Né? Eu brinco com a minha equipe que o nosso trabalho hoje chama growth. Né? É o testador. A gente é growth hacking hoje. A gente tem que pegar um Reels, postar e testar. O mesmo Reels em outro horário para ver. Eu tô com uma experiência com um cliente que tá com um vídeo viral no Instagram dela, no Reels. Eu postei o mesmo vídeo meio-dia, que é o horário top, né? A gente postou lá meio-dia. Depois a gente postou 21 horas. O vídeo já tá com 100K. E o que foi postado meio-dia, que supostamente está todo mundo almoçando com o celular na mão, né? Vendo notícia, vendo coisas, deu 106 views. Então não tem muita, tem coisa que você tem que testar. Experimenta, testa, deu errado, faz de novo. Sim. Né? Até porque tem uma... Oi, desculpa. Oh, tem muita gente que... Tem muito a empresa que contrata e ele não quer que você teste o cenário dele. Ele quer que você faça e dê certo. Não é assim que funciona. No marketing não funciona assim. Né? Tem muita Era coisa que é exatamente teste. isso que eu ia falar. A empresa, as empresas, e também vai de encontro com o que eu falei no JEP Trainee lá, as empresas precisam parar de olhar para os seus produtos e serviços e começar a olhar para os seus clientes com urgência, cara. E esse monte de atrito na condução das redes sociais é o resultado disso. A empresa só preocupada com os seus produtos e serviços. O pessoal que segue você no Instagram não necessariamente me segue. Então, que hora que esses caras vão estar online? Que hora que é o melhor horário para eu postar? Cada base de seguidores tem um comportamento diferente. A minha base de seguidores está mais tempo, está mais online às 7 horas da noite. Mas também tem um número muito grande às 6 horas da manhã e um número razoável ao meio-dia. Então, eu posto esses 3 horários brincando. Posto outros horários? Posto, não tem problema. Mas é isso. Tem muito cliente que o grosso dos seguidores dele vai estar online às 9 horas da noite. Tanto Instagram, quanto Facebook, quanto Twitter, quanto TikTok, todo mundo dá nas estatísticas o horário que tem mais gente online, é justamente para isso, para poder adaptar o conteúdo. Não adianta olhar lá e ver que fulano posta 10 vezes por dia, eu vou postar também. Não, cada um é um. Você sabe uma dor que eu enfrento bastante? Assim, eu tô conseguindo me controlar, né? Mas é um motivo que pode gerar demissão de cliente. No cenário do marketing, por exemplo, né? Você pegar, por exemplo, o cliente que ele quer que você faça a rede social para ele, não para os clientes dele. Né? O objetivo da rede social dele é engajar para que ele leve essa pessoa para uma outra ferramenta para vender algum produto ou serviço. Ou seja, ele contratou uma agência para atender os clientes dele. Só que ele quer que agrade ele. Então, ele não aprova nada, tudo que vem remenda, tudo que vem está errado, porque ele quer que a rede social fique bonita para ele. Entendeu? E é o que você falou, é o tal do que a gente chama de customer centric, né? Hoje no empreendedorismo, né? Será que a sua empresa, o cliente está no centro das operações da empresa? Será que o cliente é o foco de tudo? Né? Não tem como a gente hoje abrir uma loja física e querer... eu vou fazer a loja rosa pink, não que eu tenha alguma coisa contra a rosa pink, cheia de pelúcia e tal, se o público não tem nada a ver com aquele tipo de coisa, mas é só para agradar a dona. Entendeu? A dona gosta de rosa, então ela abre uma loja rosa. E o produto que ela vende? Para vários tipos de mulheres. Será que, então, o layout daquela loja tá certo? Tá bem configurado? Tá bem setado? Né? Tem muita coisa que as pessoas não pensam e que quando você vai falar, soa como arrogante. Isso que a gente sofre um pouco. Porque quando você entende de um assunto, você vai tentar pontuar para o cliente. Mas o rapaz lá ficou nervoso. Não, ninguém está nervoso. A gente quer que você tenha resultado.
Nossa, quanto que eu ouvi isso. É, Não, não precisa ficar nervoso. Eu tô nervoso sim. Você tá fazendo merda e eu não tô conseguindo te convencer. e aí muitas vezes tem até algumas reuniões, e eu vou ser sincero para você, tem algumas reuniões com cliente que eu nem participo mais. Porque quando você fala 4, 5, 6 vezes com o mesmo cliente, cara, tá errado. Sabe quando você tá brifado errado? Fala, cara, tá brifado errado. Eu tô aqui para te ajudar a ter resultado. O que eu percebo, Cris, é que as empresas que deixam o pessoal que entende trabalhar e dão só aquela pitada, aquela cereja do bolo. Puxa, a gente tem esse serviço, a gente tem isso aqui de diferencial. Quando é a 4 mãos e é permitido que a agência atue, os resultados são diferentes, né? Isso. E eu sempre eu faço metáforas com isso, né? Comecei no tempo da agência e agora como consultor não muda muita coisa. Esse profissional especialista de uma área que não é a área fim da sua empresa, ele é um personal trainer. Quem vai ralar o corpo de quem está sendo modificado é o do cliente. Se o cliente não trabalhar junto, ele não emagrece. Não adianta pôr a culpa no prestador de serviço, no personal trainer. Ô Pedro, eu queria que você comentasse uma frase que eu nunca gostei dela, nem antes de ser empreendedor. E depois que eu virei empreendedor, eu passei a gostar menos ainda. E agora, graças a Deus, com a evolução digital, com a transformação digital, eu estou vendo essa frase cair por terra. O cara que falou, na minha opinião, o cara que falou, abre aspas, o cliente tem sempre razão, fecha aspas, nunca teve um cliente. Cara, é uma frase que pode ser contraditória, ao mesmo tempo polêmica, né? Você sabe que eu ouvi essa frase numa palestra, eu não me lembro agora de quem foi, se eu não me engano foi do Max Geringer, uma figura conhecidíssima aí, né? Eu acho que eu ouvi uma palestra dele no ano de, acho que 2010, mais ou menos, e ele falou de um outro prisma que aí fez sentido para mim. Ele falou num prisma assim, ó, nem sempre o cliente tem razão. Nem sempre. Óbvio, ele não falou só para mim, né? Falou num evento, né? Nem sempre o cliente tem razão. Mas nós que estamos do outro lado, que sabemos que ele não está na razão dele, ele falou, é uma arte convencê-lo de que ele não tem a razão. E se a gente tiver certeza que ele não tem a razão, a gente só não pode explicitamente como que cuspir isso na cara dele, porque aí fica ruim. Porque às vezes tem muito cliente bom, se a gente for levar o pé da letra e falar assim, o cliente nem sempre tem razão. Às vezes tem muito cliente bom que é questão de ajuste mesmo, ajuste fino. E a gente pode perder um cliente por conta de ser inflexível. Então, nesse sentido, eu até concordo que o cliente, ele nem sempre tem razão, mas a gente nem sempre precisa jogar isso na cara do cliente, né? Aí que eu acho que é da habilidade do profissional. Agora, realmente, cara, tem uns clientes que não tem razão nenhuma, não manja nada do que está falando e parece que você está falando com a porta, né? Ele acha que sabe tudo e até vou aproveitar o canal aqui, porque pode ter muitos administradores aí, pessoas que estão com negócios iniciando aí. Não é porque você é dono de empresa ou empreendedor que você sabe de tudo, caramba. Isso. Sempre tem uma alguém, charge. né? Tem uma charge que eu gosto muito, a charge é tem um neurocirurgião fazendo uma operação cerebral e um cara em cima do ombro dele, puxa essa veia mais para a direita, deixa esse gânglio mais para lá. Quer dizer, você não fica cornetando, você não fica orientando o projeto do neurocirurgião, né? Por que você vai mexer no da agência? Exatamente. Mas isso tem muito a ver com aquilo que você falou também da confiança, Pedro. De repente, quando o cliente quer chamar para ele a responsabilidade, é porque ele não confia no profissional que ele contratou. Então, de certa forma, sim, ele está errado. Se o profissional que ele contratou não é da confiança dele, ele errou por contratar um profissional que não é da confiança dele. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Então, essencialmente, aí as disciplinas que eu dou aula é recursos humanos, gestão da emoção. Então, são disciplinas ligadas aí ao que hoje está muito aí em exposição no mercado, né? Há quem goste, há quem não goste. Sinto muito quem não gosta, né? Inclusive, recentemente virou uma graduação. Então, agora você já pode ser graduado em coaching, né? Então, veio para ficar. Os haters que me desculpem, né? Eu acho que quando os haters falam sobre coach e pegam memes aí da internet, de besteiras que alguns coaches falaram, eu não me sinto representado por esses coaches, né? Eu sou professor, também sou coach,
fiz 6 formações de coach, uma delas foi business coach, e hoje é o core business da minha empresa, a Tratativa Business Coach. Eu ajudo pessoas a objetivar uma ideia num negócio e transformar esse negócio em algo rentável. Né? Então, eu vou puxar a sardinha para esse lado agora e vou falar uma coisa. Cara, tá faltando muito para as pessoas hoje clareza, cara. Na moral. Na moral. E clareza, para mim, é uma coisa que está muito ligada a autoconhecimento. Manja? O que é autoconhecimento, por exemplo? Quando eu fui procurar um processo de coaching para fazer, eu estava achando que eu era o pá, né? Como diz a molecada, né? Achando que eu era o pá. E aí, quando eu fui procurar o processo de coaching, eu vi que, cara, tava tudo cagado. Tava todo cagado. Era tipo sujo falando do mal limpo. Não que algumas coisas a gente até hoje não tenha que melhorar. Acho que todo mundo tem campo para melhora, né? Mas tinha umas paradas que, enquanto eu não descobri de mim, não evoluí profissionalmente. Por exemplo, eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que acontece com muita gente aí, né? Você falou que às vezes alguma empresa contrata um profissional e ela não confia no profissional. Você já ouviu um termo que é mentir para mentiroso? Já ouviu a expressão? Já ouviu, né? Sabe o que eu acho? Que tem muita gente aí no mercado, cara, brincando de fazer as coisas. Sabe assim, tipo o tapeador, o empreendedor de palco. Manja? Sim. Aquele cara que fala todas as técnicas, Tem a fotinha com o microfone. Pô, meu, você entra na rede social do cara, é lifestyle, é carro importado, é sem capota, daí você vai vasculhar a vida do cara, o cara não construiu nada. Não tem um resultado para apresentar. Eu não tô dizendo da vida financeira do cara, porque eu não sei o que o cara mexe financeiramente. Às vezes ele tem herança de família, às vezes ele conquistou realmente do suor do trabalho dele. Mas tem muita gente aí, empreendedor de palco na internet, que não conquistou nada. Como é que você vira mentor? Como é que você vira coach das paradas se você nem tem aquela parada? Como é que você vai ser... Né? Como é que você vai ser business coach de alguém que está começando um negócio se você nem empresa tem? Você trabalha dentro da causa de outra pessoa. Você empreende na causa de alguém dentro de uma empresa. Aí você vai lá, o coaching, como ganhar, como ficar milionário. E o cara termina a sessão, entra no Fiat 147 e vai embora. Cara, então, na moral, assim, eu acho que existem fases, né? Quando eu comecei a empreender também, eu não era o melhor de todos. Né? Nem acho que eu sou nada demais hoje. Eu só acho que eu sou um entusiasta e um cara que, quando acha um nicho, eu vou até o final naquele nicho e estudo. Estudo pra caramba. Então, quando uma pessoa fala uma piadinha, alguma coisa, a pessoa não está falando pra mim. Porque se aquela pessoa me der a oportunidade de provar pra ela que ela tá errada, eu provo pra ela e ela se torna minha amiga. Eu provo pra ela. Nessa questão de autoconhecimento também, Pedro, falta um pouco de entendimento do que o autoconhecimento pode fazer. Eu tenho quase 1000 horas de treinamento empreendedor, mais da metade desse tempo foi em coaching. Tem 5 ou 6 processos de coaching diferentes. Cara, a transformação que cada um deles promoveu na minha vida foi severa, mas num ponto que eu não me reconheço antes desses processos. Eu lembro às vezes eu vejo ali naquelas memories do Facebook, o que eu estava postando lá em 2013, 2012, eu olho e falo, mas quem que é esse cara aqui, velho? Aí eu até apago, enfim, não sou eu. E o coaching é semente, né, cara? Se a terra for ruim, não tem semente que vença. Top. É isso aí. O autoconhecimento, por exemplo, me ajudou. Olha que parada maluca. Eu sempre trabalhei em muitas empresas bacanas, legais de trabalhar, que tinha plano de carreira, enfim. Mas sabe quando você entra na empresa, dá os 3 meses de experiência, você está querendo morrer? Você fala, caraca, não sei o que aconteceu, cara. Você perdeu aquele brilho, aquela vontade de... E aí você acaba fazendo porque é o que tem para hoje, né? Tô aqui, já tô aqui, vou fazer. Que eu acho que muita gente hoje vive assim. Entendeu? Tem uns professores que estão em sala de aula que você fala, meu, o que esse maluco tá fazendo aqui? O cara nem curte educação. Parece que é porque caiu no colo dele e ele fala, meu, o que tem para hoje, vamos aí. Cara, e para mim a educação é o pilar central da sociedade. Se não tem educação, não tem mais nada. E aí eu te pergunto, para que dar aula se você não gosta? Se você picha professor, que professor não ganha dinheiro? Cara, se você está depreciando tua própria profissão,
que você está Vai fazendo na fazer profissão? outra coisa, né, Sai velho? fora, cara, sai fora. Vai vender coco na praia. Na moral, vai fazer outra coisa. Então, acho que quando a gente deprecia a nossa profissão, é o princípio do fim, cara. É o princípio do fim. Professor é lindo, cara. Infelizmente, a gente deveria ser igual à China. A China é o único país no mundo que o imperador se dobra para o professor. Mas não se dobrar para o professor se achar, não é nada disso. É porque a educação corrige tudo, cara. A educação Sim. corrige a nação, entendeu? E aí, quando você pega o autoconhecimento, eu não sabia por que eu entrava na empresa e estava lá, caramba, e agora? Isso você perde performance. O cara me contratou para eu performar alto lá na empresa dele. Eu estou performando médio para baixo. Quando eu fiz o primeiro processo de coaching, sabe o que eu identifiquei? Olha o que o autoconhecimento pode fazer por uma pessoa. Foi daí que eu me tornei empreendedor. Eu identifiquei que o meu maior valor era a liberdade. Olha que louco. O que é a liberdade? Liberdade de criação, liberdade de atuação, liberdade de pensar, liberdade de poder entrar e sair a hora que eu quisesse. Esse é o meu maior valor. Isso, óbvio, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque aí já é estudo para psicologia, né? Eu não sou psicólogo, então não vou ficar falando de assunto de psicólogo, até porque tem muito coach aí que fica falando de assunto de psicólogo e é esses que tem que ser pichado. O Porque o cara psicólogo não é... também é semente, né? Se a terra Exato. for ruim, o psicólogo não faz milagre. Exatamente. Então, se não é a tua área, você fica falando da tua área, você já está fazendo papel de paspalhão, né? Então, eu não vou falar dessa área. O porquê que eu desenvolvi esse valor de liberdade. Vou falar só do que está exposto. Olha o que a liberdade fazia por mim. Fazia eu entrar numa empresa e não gostar de trabalhar lá. O trabalho era top, as pessoas eram top, a remuneração era top. Por que estava ruim? Porque tinha uma coisa dentro de mim que eu precisava resolver. Tinha uma coisa dentro de mim, que é advinda dos meus pais, aí uma série de coisas. E olha só que muito louco. Quando eu descobri que o meu maior valor era a liberdade, eu comecei a entender por que eu queria ter o meu negócio. Porque quando eu tivesse a possibilidade na época de empreender, eu ia poder ter liberdade para colocar minhas ideias para voar. Porque dentro das empresas que eu trabalhava, muitas delas não dava liberdade para você criar. Você era tipo apertador de parafuso. Não menosprezando quem faz esse trabalho, mas é tipo o trabalho manual. Aperta, 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 faz só o que manda. E eu não queria Escalável isso. e repetitivo. Exatamente. Parece que a gente está fugindo do papo, mas não está, né? O autoconhecimento ele é algo fundamental para o empreendedor, que também precisa de fornecedor, e o autoconhecimento reduz ou até zera esses possíveis atritos. Então, o cara que vai contratar, ele sabe que ele está contratando, além do serviço prestado, ele está contratando soluções, ele está querendo resolver problemas, ele está contratando outra empresa com outra missão, visão e valores. Então, o autoconhecimento vai de encontro a essa questão aí, que é a relação entre o fornecedor e o cliente. Top! E aí tem tudo a ver, porque se a empresa que está contratando você, quer seja marketing ou qualquer que seja a prestação de serviço... Qualquer que seja a prestação de serviço. Qualquer que seja, se ela está contratando você, ela não confia, por que ela não confia? E às vezes não é uma coisa simples de se chegar. Essa pessoa precisa ir lá atrás e ver, por que eu não confio? Às vezes não confia não só nessa empresa, não confia na esposa, se a mulher às vezes não confia no marido, às vezes não confia nos filhos, não confia no que as pessoas falam, sempre acha que alguém está enganando. E aí, quando você contrata um profissional para te atender, olha que maluquice, você não deixa o cara trampar. Você não deixa o cara exercitar, porque você não confia. Você sempre acha que o cara vai passar a perna, que o cara está te enganando. Cara, o autoconhecimento ele vai ajudar você a abrir horizontes, explorar fronteiras. Então, ele me ajudou, assim, grandemente. Ele me deu liberdade. Esse foi tá? O autoconhecimento me tirou aí algumas crenças com relação à parte financeira, tirou um monte de coisas. Depois que quebrou essas crenças e eu entendi como que eu funcionava, eu consegui empreender e hoje, graças a Deus, não me julgo melhor nem maior do que ninguém, mas sou feliz com o que eu faço, acordo de manhã feliz que eu tenho que trabalhar. Eu não estou atrás de emprego, eu tenho trabalhos que não acabam mais, felizes, projetos com educação, um monte de coisa que eu sou totalmente... Cara, realizado profissionalmente e eu dou graças ao coach. A quem acredite e a quem não acredite. Se você não acredita, paciência, irmão. Mas eu acreditei e fui atrás. E eu não fui atrás de empreendedor de palco. Eu fui atrás de coach
ou aliás, de coach de palco. Eu fui atrás de um coach indicado por um amigo, olha o network aí rolando de novo na história, um amigo que era cirurgião do globo ocular e deixou a profissão para trabalhar ajudando pessoas com outra coisa. Eu falei, como assim, cara? Você trabalha 20 anos, você é especialista aí em cirurgia ocular, como é que você mudou? Ele falou, cara, eu descobri por meio de um processo de coach que não é isso que eu quero para minha vida. Se liga, pega no peitão, esses 2 pés no peito aí. Aí ele falou, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque eu não queria morrer insatisfeito com a minha profissão. Mano, e o cara era top no que ele fazia. Aí eu falei, qual que é esse cara aí? O cara me indicou o coach, tamo junto. E o coach transformou minha vida. O autoconhecimento me deu, um dos valores que eu tenho por base é a transparência. E o autoconhecimento me deu a noção de que eu não consigo atender clientes centralizadores. Que esse cara ele vai centralizar pelos motivos dele, que nem sempre são argumentos, né? Ele quer porque ele quer. Isso vai diretamente de encontro com a transparência, né? Dá choque, né? Perfeito. Não combina as duas coisas. E isso aí também chega a ser até natural, né, Pedro? Tem empreendedor, tem empresário que quer um gerente que peça licença e tem outro que quer um gerente que peça desculpas, porque já assumiu, já foi lá e fez e eventualmente errou. Eu preciso trabalhar com essa galera que gosta dos líderes que pedem desculpas. Eu não posso ficar pedindo licença, não consigo, vou morrer. Perfeito. Pode me pagar 50 mil reais por mês lá, eu não vou durar 6 meses. E olha que coisa maluca você tá falando. A mesma coisa, cara. Eu perco porque eu não tô focado em grana. Na moral, não tô focado em grana. Eu tô focado no cliente que quer que eu ajude ele a dar uma experiência pro cliente dele. Meu trabalho é outro, minha pegada é outra. Se ele tiver resultado, eu também tenho. Então, olha só, eu já recusei vários trabalhos com pessoas para ganhar uma grana. Porque não adianta, a gente vai começar a prestar o trabalho, o serviço, não chega a 3 meses. Você vai começar a arrumar confusão para sua cabeça. Aí você vai perder a paz, que é o que a gente tem de mais valioso. Vai ficar com insônia, vai ficar trabalhando depois do horário para atender o cara e nada que você faça vai fazer ele depois falar, cara, você é top. Ele vai sempre achar um motivo para falar que você não é bom. Faltou alguma coisa, né? Que faltou alguma coisa. Tem um cara que é meu sócio na agência e ele fala assim, eu estou com a impressão de que eu estou sempre devendo para aquele cliente. Na hora que você está com essa sensação, irmão, pega o bonezinho, põe na sacola, fala, ó, obrigado, tamo junto aí, precisar de alguma coisa, mas não dá mais pra gente continuar nessa parceria aí. E essa é uma situação relativamente comum, né, cara? Com agência, com qualquer prestação de serviço que não envolva o produto em espécie, né? Que o produto em espécie, tanto o vendedor quanto o comprador sabe que ele custou X, o cara vai vender por Y. Mas a prestação de serviço, que é algo mais subjetivo, parece que tem menos valor, né? O cara que contrata, ele sempre quer alguma coisa a mais do que aquilo que ele efetivamente contratou. E se você entrega essa coisa a mais, pode até surpreender no primeiro momento, mas depois passa a ser obrigação. É real, isso é complicado. É verdade. E tem uma outra situação que eu queria que você comentasse, não foi comigo, mas se passou com um amigo meu. Comigo também aconteceu, mas não chegou no ponto de ter que demitir o cliente. Eu consegui contornar. Tinha um cliente desse amigo meu, uma empresa que vende sites, que esse cliente correspondia a 30% do faturamento dele. E a entrega, o tempo de produção, a ocupação da engrenagem produtiva era de 70%. Quer dizer, é nitidamente um cliente que dá mais trabalho do que dinheiro. 30% da minha empresa é muito? É muito. Mas esse é o momento que você tem que repensar a relação com o cliente, né? Sim. Cara, eu tenho um pouco eu já acho... O empreendedor gosta de caos, né? Eu, por exemplo, meu perfil de personalidade é definido como tubarão, que é aquele que precisa do caos para viver, né? Então, para mim, a pandemia, óbvio, né? Até para a gente não ser cancelado na live aqui, né? Eu não estou dizendo que eu amei a pandemia, não é isso, não é isso. A pandemia gerou mortes irreparáveis, né? Perdas irreparáveis. Sinto muito pelas quase 700 mil empresas que fecharam, que eu também acredito que nem todas fecharam por conta da pandemia. A pandemia foi só o Esparta,
o pezão que empurrãozinho. faltava o pezão que faltava nas costas, a pessoa já estava mal e a pandemia veio para sacramentar o negócio, né? Então não estou falando nesse sentido, eu estou dizendo assim, para quem gosta de operar no caos, a pandemia foi linda. Então, por exemplo, para os meus negócios, que são linkados a resultados em épocas dificultosas, exemplo, alguns negócios que eu atuo, foi o melhor momento para eu aprender. Foi um dos momentos, a pandemia para mim foi um dos grandes momentos da minha carreira como empreendedor. Porque eu tive que me reinventar. E é quando acontece uma coisa desconfortável que você fala assim, preciso levantar e ver, mexer nesse cenário aí, porque esse cenário aqui não tá bom não. Né? Então, para mim foi desconfortável, foi top o momento. A agência, por exemplo, né? Acho que todo mundo que teve agência, eu não sei no seu caso, por exemplo, mas a nossa agência cresceu. A gente estava fazendo umas contas esses dias aí, mas ultrapassou 500% de crescimento durante a pandemia. Isso é um cenário bom, porque muita gente foi para o digital, né? Uma galera aí que estava ainda falando, será e-commerce? Será? Tava resistente, né? Tava resistente, acabou indo para o cenário do digital aí, um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? E tem gente, por incrível que pareça, que ainda está olhando e falando assim, isso aí não dá resultado não. Daqui a pouco abre de novo. Eu tenho, só para não fugir do que você falou, depois acho que tem uma moça que fez um comentário da hora aqui, ó. Ela falou assim, quer ver? Vou pegar desde o primeiro comentário dela. Joyce, obrigado aí por participar aqui, viu? Eu tenho o hábito de comentar aqui. Ela falou, tô passando por isso, abrindo uma adega, mas ao criar o logo, fiz meio que logo de sapatilha rosé. Agora estou abrindo mais a cabeça em pensar como cliente. Legal. Aí, tá vendo? Já tá começando. Se o foco for o cliente, Joyce, você vai criar para o cliente. Você não vai criar para o dono do negócio, para agradar o dono. Né? Claro que existe uma construção que vai ter que ser dimensionada para agradar ambos, né? Mas o foco é o cliente. Tá? Pesquisa na internet aí, chama Customer Centric. Aí você vai ver bastante conteúdo aí que você pode aplicar na sua empresa, tá, Joyce? Estou nessa jornada de despertar, pela minha opinião, o autoconhecimento, na grande maioria das vezes, vem depois dos 35. Olha, eu queria que esse autoconhecimento viesse com 18. Se eu tivesse conhecido um coach com 18, tava chovendo Coca-Cola, fia. Na moral. Eu acho que o autoconhecimento é meio igual dor de dente, né, cara? Você fica adiando, até que fica insuportável, falando, não, vai. Eu tinha um dentista amigo meu que falava assim, cara, eu tô com uma cárie aqui, mas... Não, a hora que doer você vai, fica sossegado, porque não tem como fugir, né, velho? Exatamente, acho que foi isso aí que ela falou, daqui 3 meses quero uma live contigo. Aí eu não sei se é com o Cris ou comigo, independente de qualquer um dos dois, eu acredito que Vamos lá. Os dois estamos juntos aí, a gente participa com certeza. A Dani a Joyce trabalhou comigo no XDT, legal. Competentíssima, se ela levar a competência dela para qualquer área, ela vai arrebentar. Outra coisa que o autoconhecimento pode fazer pela Joyce. Às vezes a Joyce é uma pepita de ouro trabalhando, empreendendo na causa de uma outra pessoa. Não que isso seja ruim, trabalhar para os outros, né? Mas eu acredito que emprego é para dar a armadura de soldado para você. Vai ter uma hora que você vai estar com espada, escudo, capacete, peitoral, bota, caneleira, você está pronto para a guerra. Aí você vai continuar empreendendo na causa do outro, aí é uma decisão de cada pessoa. Respeito quem decide trabalhar na causa do outro, mas aí, para mim, eu já estava com a armadura pronta e estava na hora de eu empreender na minha causa. E hoje eu olho e falo assim, puxa, devia ter começado antes. Porque é lindo, maravilhoso. Eu não romantizo o empreendedorismo, até porque eu dou aula dessa disciplina em faculdade, né, empreendedorismo. Mas não é só flores, tá? Empreender é trabalhar muitas horas, muitas vezes é trabalhar mais do que 8 horas por dia, às vezes trabalhar feriado e tal, mas eu costumo dizer para as pessoas assim também. São ciclos, tá? Os primeiros ciclos dos meus negócios eu trabalhava 14, 16 horas. Hoje eu não trabalho nessa frequência mais. Alguns dias sim, mas não na maioria do tempo. Porque agora você começa a trabalhar com inteligência. Você já construiu
um pool de coisas. Agora você tem que ser inteligente para usar um negócio que chama inteligência coletiva, que é um tema que a gente pode falar outro dia, viu, Cris? Vamos lá. Inteligência coletiva é um negócio muito top. Ao invés de você ficar se matando querendo fazer tudo, aprendendo a fazer tudo para ser o bonzão em tudo, você começa a usar a inteligência coletiva que está ao seu redor e agregar pessoas para ganhar junto com você. Ninguém quer ser contratado. As pessoas querem ganhar junto com você. Na hora que você entende isso, você vende muito mais, porque você não está vendendo uma coisa para o cliente. Ó, eu tenho um produto que somado ao teu vai fazer você ganhar dinheiro, vai fazer você melhorar sua vida e a vida do cliente. Como é que a gente pode ganhar junto? É diferente de você falar, eu estou vendendo HD para armazenar informações. Entendeu? É uma pegada totalmente diferente. Inteligência coletiva, a gente pode, inclusive, colocar num outro assunto que é algo muito louco que eu curto aí. Tem um comentário do Rafael aí, você quer falar sobre ele? Autoconhecimento faz criar diversos conflitos para quem não tem resiliência, para suportar a pressão que vem de quem não aceita evoluir. Top, concordo plenamente. Tanto é verdade, viu, Rafa, que quando você faz um processo de coaching, hoje eu falo porque eu tenho em torno de 6.000 horas de atendimento de coaching, tá? E estou caminhando para 15, somado aí a treinamentos, palestras, eventos aí, tá? O que eu mais encontro é assim. Tanto é que eu tenho uma métrica agora. Quando você começa como coach, isso talvez pouca gente saiba, né? Mas quando você começa a atuar como coach, você precisa criar o que a gente chama de musculatura profissional naquela área. E você tem que atender uns pro bono aí, umas pessoas de graça, pra você pegar essa musculatura, se desenvolver, para na hora que você começar a cobrar, você realmente moer. Né, de fato, fazer um negócio acontecer. Não que quando você está atendendo de graça, você não vá fazer acontecer. Vai depender muito de quanto você absorveu, de quanto você quer aquilo para a tua vida. Né? Mas o que eu mais enxergo são assim, pessoas que olham para o coach ou com preconceito, ou olham para o coach assim, entram para fazer o coach como assim, o coach vai fazer minha vida mudar. O coach vai fazer você despertar. Se conhecer. Você vai pegar toda essa energia, toda essa força, essas coisas, e aí você vai canalizar na direção do que você quer. Tá? Então, o business, por exemplo, ele entra num segundo momento quando você vai canalizar isso para um negócio, que é o meu flow, tá no business hoje. Né? Eu comecei com life coach, hoje eu estou no business porque é mais caveira, tá mais junto comigo aqui, não que eu não atendo life. Mas é bem isso que gera mesmo. Se a pessoa não tem resiliência e de fato não está querendo, ela fala para os outros que quer mudar. Mas quando ela começa a fazer as ferramentas, tudo, ela vê assim, vai dar trabalho. Aí ela se acovarda, é difícil, ela se acovarda. Vai doer, prefere ficar na zona de conforto. Aí eu geralmente digo para a pessoa, não tem conforto na zona de crescimento e não tem crescimento na zona de conforto. Aí é uma decisão que você quer, porque é ruim trabalhar para os outros, não é? É ruim empreender porque trabalha mais que 8 horas, não é? Então escolhe o teu difícil aí. Isso é uma frase que eu sempre digo, né? Se crescer dói, não crescer dói. Escolhe qual dor você quer e para de encher o saco. Escolhe a dor que você quer sentir aí, né? Tem uma outra frase com a qual eu sempre esbarro nela, e você quase que falou ela por completo agora há pouco. É do Carl Jung, do psicólogo, enfim, é o Jung. Enquanto você não tiver consciência, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de acaso. Exatamente, perfeito. É bem essa descrição mesmo. Obrigado aí pela contribuição, viu aí, Rafael? E a Joyce aqui tá falando que vai prestigiar e compartilhar e bora fazer o mesmo. Aliás, tô amando. Que legal que você tá curtindo aí o conteúdo aí. Mas vamos lá, vamos falar de demitir o cliente. Vamos falar de demitir o cliente. Vamos falar de demitir o cliente, porque o autoconhecimento é uma das coisas que vai fazer você ter clareza se deve ou não demitir o cliente, tá? A gente não fugiu para coach, não. Ou se deve aceitar o cliente ou não. E muita gente julga, né, cara? Você tá escolhendo o cliente. É uma coisa do prestador de serviço, ele ter a autocrítica dele para falar, cara, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa, então eu vou pegar lá R$10 por mês e vou perder 50 de vendas. Então, enfim, compensa ele não deixar esse cliente entrar para a carteira.
Exatamente. É uma conta que muita gente no começo não faz, né? Ah, preciso de dinheiro, vou pegar tudo. E geralmente não adianta a experiência falar, porque o cara só vai aprender quando ele vai errar. Aí ele errou, falou, Normal. porra, me fodi da outra vez, não vou fazer agora. Normal. É igual você pegar e falar para o empreendedor que está começando o negócio dele agora, ele pega todo cliente. Ele pega cliente bom, cliente ruim, cliente chato, cliente, ele pega tudo, porque ele precisa levantar verba, capital para comprar material, para. Então, só que depois, passado um tempo, você não pode continuar mais assim. Você tem que amadurecer seu negócio, amadurecer sua mente, estudar, especialmente estudar, porque empreender não é uma aventura fácil, mas se você estuda, está cercado de boas pessoas que te dão dicas, participa de lives como essas aqui, você alavanca seus negócios muito mais rápido do que as outras pessoas, né? Porque você está, na verdade, conversando com pessoas que já passaram pelo BO, pelo problema, e estão te falando, se pisar aqui, quebra. Você pisa se você quiser. Então tá te dando algumas dicas, né? Embora muitas coisas que são aplicáveis para mim não são para vocês que estão assistindo aí, né? E uma coisa que dá bastante resultado, você deve concordar comigo também, é especialização. Precisa de dinheiro, o cara é mais generalista, né? É igual o urubu. Só que aí ele vê que ele consegue alguns resultados, ou ele tem alguns produtos que são mais lucrativos, que compensa, dá mais dinheiro versus horas trabalhadas, e ele tem que caminhar, é um caminho natural da empresa, ele tem que caminhar para essa linha. E isso aconteceu comigo. Então, eu sou jornalista, quando eu abri a empresa, eu fazia de jornal de papel a panfleto, a assessoria de imprensa, fazia programa de rádio e fazia o marketing digital. Demorou 2 anos até que eu abrisse mão de todos os outros contratos. Então, assim, é outra vertente de demissão de cliente, né? Você decidir deixar de atender determinado serviço porque ele não tem... Porque ou você não é diferenciado nele como o cliente precisa, ou você não tem a expertise que você tem em relação ao seu melhor serviço, ou porque ele não tem a lucratividade no nível da lucratividade do seu serviço mais lucrativo. Exatamente, exatamente. E você estava falando do tamanho do cliente, né? Representar X do faturamento da pessoa e tal. É muito perigoso você... eu acho que para o empreendedor é muito perigoso ele se garantir com uma empresa grande que ele atende. Porque quando a gente atende empresas grandes, a gente começa a se achar, né, cara? A gente fala, caramba, eu tô atendendo a conta tal, a conta tal, a conta tal, tá entrando X, tá entrando Y, só que o que acontece? Se esse cliente cancela, ele ferra a sua vida. Ele leva uma porcentagem. Minha primeira falência foi assim. Exatamente. Eu tinha 4 clientes que me pagavam um mês lá. Quando saiu 2, cara, 50% do meu faturamento. Desestruturou toda a minha empresa e eu perdi os outros 2 por conta dessa falta de estrutura. Tá vendo? Então é bem isso mesmo. Então hoje, por exemplo, eu não descarto nenhum cliente, óbvio, a não ser aqueles que, quando eu faço a reunião de briefing de orçamento, eu identifico que aquele cara não tem o perfil do nosso negócio. Ele não vai conseguir ajudar. Eu não vou conseguir ajudar porque o cara é resistente. Você até falou um pouco disso, né? Se o cara vai tirar minha liberdade de ajudar ele, eu vou prezar pelos meus valores. Então não é uma parada que está ligada a dinheiro, é uma parada que está ligada a valores. Que está ligada à minha personalidade, que está ligada à complexidade do negócio. Se o cara não deixar você trabalhar, não dá, né? Então hoje eu consigo elencar alguns clientes assim que eu prefiro não atendê-los. Prefiro que outros atendam, que estão em outros estágios, né? Como você falou, você vai ficando mais cascudo do mercado, você vai demitindo com mais elegância, né? Você vai olhando outros erros que eu me sinto na obrigação de alertar. Às vezes é possível você falar pequenos ajustes aqui, eu coloco esse cliente na engrenagem. Só que uma vez na engrenagem, o cliente ele causa tanta saída, né, tanta necessidade de ajuste que você acaba interferindo na qualidade do atendimento aos outros clientes que estão certinhos na engrenagem com uma lucratividade alta. Também é outra situação de demissão aí. Exatamente, exatamente. Então, esse é um cuidado também. E aí, olha só que legal. Novamente, o autoconhecimento me deu essa expertise, né? Essa expertise não, talvez me deu essa clareza. Esse é o melhor termo, me deu essa clareza. Hoje eu analiso, quando eu vou atender um cliente, eu tenho uma empresa de treinamento corporativo, né, que também realiza eventos de empreendedorismo. Então, hoje, quando eu vou dar treinamento para uma equipe, a primeira coisa que eu analiso é a cultura da empresa.
Porque uma empresa que contrata um treinador para a equipe para dar um treinamento de vendas, um treinamento de liderança, não quer dizer que essa empresa nossa, está contratando, tem cultura de desenvolvimento. Não quer dizer. Tem gente que está contratando porque está no limite, está sendo pressionado. Tem um problema. Tá com problema, então ela acha que você vai lá ser o salvador da pátria. Você vai lá colocar a armadura do Homem de Ferro e vai salvar a pátria dela. Não. Então, a cultura é um negócio que é contínuo. Então, eu na entrevista de briefing, para dar o orçamento, que eu acho que é super saudável, você está ganhando tempo, você não está perdendo tempo. Eu faço uma série de perguntas para entender se é cultura da empresa, capacitar pessoas, desenvolver lideranças, desenvolver profissionais dentro da empresa. Se a empresa não é aquela que quer todos os funcionários para ela, para o funcionário, ela não quer investir no funcionário para ele não evoluir, para ele não sair. Para você continuar sendo eterno apertador de parafuso lá na empresa, né? Ficar eternamente no operacional. Quando eu percebo isso, eu também hoje opto por, em alguns casos, não atender essas empresas. Deixar minha agenda um pouco mais livre, mais folgada, melhor do que lotar a agenda, você perde um pouco porque você fica cansado e no final das contas não vai ter tantos resultados assim. Vamos transformar essa live numa didática, então, para o cliente, né? Como não ser demitido. Como que faz, Pedro, quando o cara ele tá com essa dor e fala, eu preciso começar a treinar meus funcionários? Porque é uma coisa muito clara, em algum momento ele vai perceber que pior do que ele treinar um cara e o cara eventualmente sair, é ele não treinar o cara e o cara fica lá a vida inteira. Perfeito, perfeito. Qual que é essa epifania, assim, opa, de agora não passa, tem que treinar? Cara, tem uma máxima que fala assim, para você demorar para contratar e demitir rápido. Certo? Só que essa máxima só vai acontecer com empresários que têm uma boa clareza do que querem, do que eles querem para eles e que eles querem para a empresa. Já começa pelo... Você entra em muita empresa... Tem lá um cartaz, missão, visão e valores. Cara, para muita empresa aquilo é bullshit. Cara, aquilo lá é uma piada pronta que foi pega do Google e colocado na parede. Porque quando você começa a conversar com as pessoas dos departamentos, tá lá assim, ó, excelência no atendimento. Não tem excelência nenhuma no atendimento. Rapidez, transparência. Não tem transparência nenhuma no atendimento daquela empresa. Então é só uma frase bonita para atrair pessoas. Só que hoje, 2021, isso não cola mais. A galera não está comprando papel colado na parede. A galera está comprando resultado, está comprando coisas comprovadas, né? Em alguns aspectos. Então, fazendo a didática inversa agora, eu acho que é mais uma percepção do dono da empresa. O que você quer? Primeira coisa, você quer ter uma empresa que vá para a sepultura junto com você. Quando você morrer, acabou a empresa. Ela é enterrada junto com você, todas as memórias dela. Ou você quer deixar um legado? Muito se fala de legado, né? Mas será que é realmente isso que eu quero? Porque eu acho que as empresas hoje que querem deixar um legado para a sociedade, elas automaticamente vão pensar em desenvolver as pessoas. Vai ser da cultura da empresa desenvolver pessoas. Exemplo, nós temos um problema crônico no nosso país que é com liderança. A gente não tem líderes. Eu não estou falando do país, tá? Só do país. Eu estou falando... Não tem líder dentro das empresas. Se hoje eu tiver a minha empresa e eu quiser amanhã, não quero mais fazer nada disso, ou amanhã eu tenho um AVC, para quem que eu deixo a empresa? Se eu não formei um líder à altura na empresa para me substituir. Só que no nosso país, tudo é atrelado a golpe, a sacanagem. Por que muitos empresários hoje não desenvolvem lideranças? Porque ele tem medo da pessoa passar a perna. É o tal da história do quer mentir para mentiroso? Muita gente sonega imposto, muita gente tem caixa 2, muita gente faz um monte de coisa e aí ele tem medo de desenvolver alguém porque ele fala assim, o cara vai passar a perna em mim. Então você está sofrendo um reboot de um negócio que você mesmo faz. É a ideia que a gente fala, fica falando que o fulano de tal é corrupto e tal, mas você está andando na rua, acha uma carteira, o cara não vai lá e não devolve a carteira pro cara. O cara pega a grana dentro e joga a carteira no bueiro. Você está falando do outro lá? Então, o legado é o que você quer para você e para a história, para a tua história, né? Eu acho que quando eu comecei o meu negócio foi pautado num legado. Se um dia eu não estiver mais aqui, eu quero que ou a minha esposa ou qualquer pessoa que
que fique num testamento para continuar esse negócio, ela tem algumas características. Por exemplo, educação. A educação move o mundo. Se tiver na mão de alguém que está engajado com a educação e desenvolver pessoas, está em boas mãos. Se tiver na mão de alguém que quer ganhar grana, está em péssimas mãos. Porque o meu negócio não foi pautado em dinheiro. Foi pautado numa jornada ligada a: se eu conseguir, você também consegue. Se eu posso, você também pode. Por que o aluno da escola pública não pode o que o aluno da escola particular pode? Todo mundo pode. Agora, como é que ele faz para conseguir? Então, eu acho que quando a empresa ela tem uma caminhada de, assim, o dono, ele ganha, mas ele também quer que todo mundo ganhe e evolua, cada um guardado as suas devidas proporções, a cultura da empresa, as pessoas não querem sair dessa empresa. Eu falo para vocês pela nossa agência mesmo, né? A gente tem uma agência de marketing, como eu já mencionei, chama @Clube do Marketing. Se você procurar no Instagram, vai estar lá, @Clube do Marketing. A gente contratou um estagiário e esse estagiário, a ideia desde a entrada dele era: vamos desenvolver. Ele não manjava nada. Nada. Ele é um case de sucesso nosso. Vamos pegar uma pessoa que gosta de design, mas não manja muita coisa, está começando agora. A gente desenvolveu o cara, hoje ele é o melhor cara da nossa equipe. Ele manja até mais do que eu, muitas vezes, e muitos outros da equipe. Hoje a gente pede dica para ele. Cara, o que você acha que isso aqui, que isso aqui, que isso aqui? Em um ano. Só que a cultura dos nossos negócios é desenvolver pessoas. Se fosse explorar pessoas, esse cara era estagiário até agora. Em um ano ele saiu de estagiário, hoje ele tem o próprio negócio dele. Ele ganha 3 vezes, 4 vezes mais do que ele ganhava como estagiário. E pergunta se ele quer sair. Ele não quer sair. Porque ele falou: cara, essa vibe eu quero pra minha vida. Entendeu? É uma parada muito diferente do que você ser dono de uma empresa e ser um explorador capitalista. Embora a gente saiba que o capitalista tem partes boas e ruins, e eu não estou falando aqui de estilo de comportamento aí comercial. Mas se você quer um legado, é outra pegada. Você vai focar em desenvolver pessoas, porque a minha empresa só é o que é por causa das pessoas que estão dentro. Não é porque eu sou o cara. É por causa da união de uma série de pessoas, né? Professor, a gente está indo para a reta final da nossa live. Eu queria que você falasse um pouco sobre o valor didático da dor. E aí, linkando isso com o autoconhecimento, eu decidi... A minha jornada do autoconhecimento começou no Empretec, em junho de 2016. E foi uma situação muito curiosa, porque eu tive péssimos líderes a vida toda. Acho que eu nunca tive um líder que salvasse. E, inclusive, a semana que vem tem uma live sobre liderança aí, que eu vou xingar todos eles. E aí, quando eu montei a minha empresa, eu queria passar no processo seletivo, porque a Empretec não é para qualquer um, né? Você tem um processo seletivo antes de começar. E o meu objetivo era passar no processo seletivo, porque eu tive 2 líderes que não passaram. Então eu queria esfregar na cara deles, aí, seus bosta. E aí eu passei no processo seletivo, falei: beleza, já passei no processo seletivo, vou voltar para minha empresa aqui e vida que segue. Aí o cara... eu tive um grande amigo meu, esse eu posso citar, porque me ajudou bastante. Outro dia eu liguei até para agradecer. É o Altair Toniolo, Rocinha. Na época era o diretor de desenvolvimento de Lençóis, eu morava em Lençóis ainda. E ele falou: mas por que você não vai fazer? Eu falei: cara, é difícil, eu preciso parar uma semana, e a minha empresa depende de mim. Sua empresa depende de você? Depende de mim. Quantos % da sua casa sua empresa paga? Eu falei: 45%, 40%, é um valor importante. Legal. E se você morrer? Eu falei: é verdade, acho que eu vou fazer o Empretec. E aí começou, essas 1000 horas de treinamento começaram aí, numa pancada, numa dor. Eu queria que você falasse um pouco disso, o valor didático que tem a dor para o empreendedor. Legal. Eu só vou responder a Joyce aqui para não ficar o mal entendido na live, hein? Joyce, dinheiro é essencial para um negócio. Sim, concordo com você plenamente, tá? Sem dinheiro você não compra o celular que eu estou fazendo a transmissão aqui, não compra o tripé, não compra a estrutura que eu tenho de trabalho aqui, não compra nada disso. O salário, o dinheiro que seja, ele é essencial sim, só que ele é o final de um curso. Ele é o resultado. Exatamente, ele é o resultado de uma timeline de situações, tá? Isso é muito importante entender. Se você não está focado em desenvolver pessoas, vai chegar um dado momento que você não dá conta, aí você começa a perder sua qualidade.
Se você não está focada em entregar o seu melhor para o cliente, até mais do que o combinado, o cliente troca você por uma mais barata. Entendeu? Então o dinheiro está sempre no final do processo. Você é remunerada de acordo com o valor que você se coloca. Né? Então, até numa outra live a gente pode falar isso. Existe o diarista, o mensalista e o cara que trabalha por uma cota de dinheiro por ano. Tá? Quando você ouve o salário de jogador de futebol, eles não falam que o cara ganha 100 mil por mês. Ele fala quanto ele ganha por ano. Ele ganha 2 milhões por ano. Ele ganha, sempre falando por ano, porque a conta é feita diferente. Quando a gente fala de diarista, a gente está falando de uma pessoa que ganha para aquele dia. Mensalista que ganha para o mês. Tá? Então o dinheiro ele é importante, só que você precisa entender no curso do seu negócio qual é o grau de importância que ele tem, porque você vai ter que pôr uma certa energia. Quando você põe ela com excelência, o dinheiro ele vem. E ele vem muitas vezes numa proporção muito maior do que você está dentro de quando você está empreendendo, né? Você está dentro da causa de outra pessoa. Porque dentro da causa de outra pessoa é limitado. Você só pode trabalhar 8 horas por dia, ou quantas horas ele delimitar que você pode fazer de hora extra. Quando você empreende, a sua hora pode valer 10 vezes o valor da hora que você ganhava na empresa. Então, e você pode decidir trabalhar só 3 horas por dia. Aí vai tudo de uma decisão sua, tá? Então, eu acredito que o dinheiro é importante sim, senão a gente não conquistava as coisas, né? Beleza? Mas para mim ele não é o mais importante. Ele é o final de um curso. Beleza? Essa resposta tem a ver com a pergunta que eu fiz, que é a dor, né? Como Exato. ganhar mais dinheiro? Fazendo coisa... A minha dor é essa, que a minha hora seja mais cara. E aí, para valorizar a hora, você tem que fazer coisas diferentes. Legal. Eu acho que vou voltar novamente a ser redundante na questão do autoconhecimento. O autoconhecimento me fez entender o quanto valia o meu trabalho. E eu desafio todo mundo que vai assistir ou que está assistindo essa live a falar nesse exato momento qual é o valor da sua hora de trabalho. Tem muita gente que nem sabe. Ou tem gente que sabe, mas faz de conta que não sabe. Né? Se você pegar aí uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, divida por 30, você vai ter o valor do teu dia. Você trabalha 8 horas ou mais, porque você tem que incluir. Se você leva 1 ou 2 horas para ir, 1 ou 2 horas para voltar, então você trabalha 8, leva 1 para ir, 1 para voltar, são 10. Se você está ganhando X valor e aquilo não está conseguindo suprir as suas necessidades, 2 coisas ou uma. Ou você está vivendo acima do que você pode, que o segredo da abundância financeira não é você ganhar mais, é você gastar menos do que você ganha. Só que como é que você vai gastar menos do que você ganha se você ganha o mínimo para sobreviver? Entendeu? Então aí você tem que começar a usar a inteligência coletiva e várias outras aí para progredir. A dor de empreender, eu acho que tem fases de dores, né? A dor que eu estou sentindo hoje, por exemplo, é a dor da expansão. Então eu já estou num outro curso, num outro ciclo. Mas a minha primeira dor era, os primeiros treinamentos que eu dei, eu não sabia me valorizar, porque eu não tinha ainda passado por um processo de autoconhecimento. Então, eu achava que a minha hora de treinamento valia R$500. Só que eu não tinha projetor, eu não tinha microfone, eu não tinha caixa de som, eu não tinha notebook. E aí eu não sabia me valorizar. Eu alugava tudo isso. Na hora que eu pagava todos os aluguéis, sobrava R$100 para mim. Então, a dor inicial de um empreendedor... e aí é que eu falo que o network faz todo sentido, que quando eu comecei a participar de grupos, mastermind, uma série de coisas aí, eu comecei a ver o posicionamento dos empreendedores. E aí fez sentido com o autoconhecimento que eu tinha. Eu não estava sabendo me valorizar. Quando a gente não está tendo resultado financeiro, também é um sinal de falta de valorização. Você não está valorizando o seu trabalho. Ou está muito barato, ou está um valor extremamente alto, que não é, como é que é o termo? Fugiu agora, que não é... compatível com a tua cidade ou com o trabalho que você faz. Se todo mundo na tua área geralmente pede 1.000, mas o seu vale 2, porque você tem mais formação que as outras pessoas, você tem mais expertise, mais cases de sucesso, você pode cobrar o dobro, claro. O meu valor eu não comparo com o valor de ninguém. Mas aí se você pede 30.000 no valor da sua hora, já não está compatível às vezes com a sua cidade. Não está compatível com as pessoas que moram ao teu redor, com o teu público-alvo. Então tem uma série de coisas aí. Então eu acho que a primeira dor do empreendedor é conseguir se
estabilizar. Que pode parecer uma mentira, né? Porque estabilidade não existe, né? Mas é conseguir chegar no que a gente chama de break-even, né? No empreendedorismo aí. Você comprar os seus equipamentos, comprar suas coisas e começar agora a lucrar com o seu trabalho. Acho que a primeira fase, eu não vou ditar aqui regras, né? Eu não vou falar aqui, por exemplo, é o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, porque depende do teu cenário, depende da cidade que você vive, depende da energia que você coloca. Eu, por exemplo, a minha empresa começou a dar lucro de verdade, a ponto de eu poder melhorar o meu padrão de vida, trocar um carro, alguma coisa do tipo, depois do quarto ano. Só que vai falar hoje para os empreendedores da internet hoje, que demorou 4 anos, que vai ter gente que vai falar para você, porque você é burro, porque você não sabe fazer. Mas não é só simplesmente ver um curso de internet e sair aplicando que vai dar tudo certo, 100% certo. Né? Igual eu falei um dia numa palestra, teve um cara que não gostou. Ele falou, mas eu já li o livro 7 Hábitos Altamente Eficazes. Eu falei, cara, mas aqueles 7 hábitos é o que foi aplicado para aquele cara. Naquela época. Naquela época. Eu li aquele livro e foram aplicáveis 3 para mim, dos 7. Então, praticamente a maioria não foi aplicável para mim. Eu li Milagre do Amanhã. Eu também li, mas eu não quero acordar às 5 horas da manhã. Eu não quero. Eu decidi que eu não quero. Não quero acordar. Quem acorda de manhã, bate palma pro sol, faz 10 mil atividades antes do expediente, eu acho top, mas não é algo que eu quero para mim. Então, quando não é algo que eu quero, eu não vou colocar energia para fazer aquilo. Então, é o hábito que é acessível para mim, que é interessante para minha pessoa, né? Então, eu acho que a dor inicial do empreendedor é encontrar esse ponto de equilíbrio, melhor, trocando do que estabilidade, porque estabilidade não existe, muito menos para o empreendedor, né? O empreendedor não sabe nem quanto ele vai ganhar no mês. Por isso que tem que ter coragem para empreender, né? Porque se você vem de um sistema CLTista, que não tem problema nenhum também, mas que você sabe que todo mês, naquele dia tal, cai o valor na sua conta, na hora que você começa a empreender, cara, você despiroca. Você despiroca nos primeiros meses, porque você não sabe quanto vai cair. E agora você depende só da sua energia, da saúde que Deus te dá e da tua inteligência para mobilizar pessoas, networks e negócios. Então a primeira dor é a dor de achar o ponto de equilíbrio para que você comece a ganhar e lucrar com o seu trabalho. Tá? A fase 2 que eu acho é a fase da persistência. Quando você começa a dar certo, todo mundo vai arrumar defeito no seu negócio. Vai falar que você é safado, que você é pilantra, que vai começar a puxar coisa do teu passado, se você tem um passado que te condena. Por quê? A assertividade, o resultado, o sucesso para algumas pessoas, para mim sucesso é ter mais tempo. Eu defino para mim como quanto mais tempo eu tenho, mais sucesso eu tenho. Porque eu estou numa luta pela vida. Eu estou ficando mais velho. Eu vou viver até 80, 85 anos, sei lá, um pouquinho mais no máximo. Então, cada hora do meu dia é muito valiosa. Estar aqui com vocês é um momento extremamente valioso. Se eu puder estar ajudando alguém, né, com o Cris aí. Então, se eu estou ficando mais velho, o que mais é caro meu é o meu tempo. Só que se eu não valorizo o meu tempo, como é que faz? Então, eu acho que a fase número 2 é a fase que você vai ter que passar por gente falando mal, gente dizendo que não vai dar certo, inclusive parentes, inclusive amigos, tirando sarro da sua cara, sabe assim? Você troca o teu carro, a pessoa fala assim, lá, agora ficou boyzão. Você tem que absorver isso psicologicamente, não se deixar afetar, nem começar a também comprar um monte de coisa, você manter os pés no chão, porque fases piores virão. A fase 2 é quando você já saiu de um ponto de equilíbrio e as pessoas agora começam a tentar derrubar, porque tudo que brilha, as pessoas querem ofuscar. Se está dando certo para você, pode ter certeza que tem gente na tua família, nos teus amigos, que você acha que é amigo, ou no teu meio de convivência, que quer ver você bem, mas não quer ver você melhor do que eles. Tá? Essa é uma verdade que dói, mas que é amarga, mas que é verdade. E o terceiro, eu acho que já é num momento quando você já passou aí do 5º ano, que você já achou o ponto de equilíbrio, cresceu, que é uma dor do nosso país. É encontrar pessoas que acreditem no teu sonho, que te dê uma oportunidade, para que você dê uma oportunidade para ela. E fazer parte do teu time para você escalar o teu negócio. Tá?
Por que eu falei quinto ano? Porque eu estou usando o meu como base. Eu não estou falando que é uma regra, tá, gente? Tem pessoas que começam uma empresa, depois de um ano, a empresa já bombou. Beleza? É no meu segmento, no meu negócio. Pode ser que para você seja 2, pode ser que seja 3. Só não seja ansioso demais, imediatista demais, porque tudo que vem fácil e rápido demais, vai embora rápido demais. Tá? Inclusive cliente. Cliente que vem facinho demais, já ele vai mostrar as garras. É legal ter uns clientes difíceis, desafiadores. A gente já falou bastante aqui do momento de demitir o cliente. Mas e eu também não estou pregando aqui que se você não se sangrar, não vai dar certo, não. Porque tem muitas tratativas envolvidas, tem muitos fatores envolvidos. Tem a cidade que você mora, a quantidade de network que você tem. Tá? Então, o meu foi uma somatória de fatores que me fez ter esse resultado aí. Beleza? Show de bola, professor Pedro Souza. Cara, fica já convidado já para a próxima live. Vamos afinar as agendas aí. Eu sei que a sua agenda é bem disputada. Deus abençoe. Oh, então, obrigado. Vamos afinar aí a próxima live. Obrigado por estar aqui. Satisfação, 1h30 que passaram voando aí. Show de bola. Conseguimos, eu nem vi o tempo, cara. Foi 1h30. 1h35 agora. Que louco, que louco. Posso compartilhar? Posso compartilhar no meu programa de podcast também essa live? Claro. Muito legal. Por favor, por favor. Vou até deixar aqui, se você me permitir fazer um jabá, pode? Pode, opa. Eu vou deixar aqui para o pessoal Eu ia falar isso agora, igual o Jô Soares falava. Passe seu contato para show. Eu vou deixar aqui os meus contatos para a galera, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco dos meus projetos aí, inclusive quiserem fazer parte, tiverem a mentalidade aí empreendedora para fazer parte, será um prazer ter todos vocês com a gente aí, tá bom? Então, eu estou colocando eles aqui. Olhem com calma aí, se fizer algum sentido para vocês. São 5 projetos. Aí a gente vai ter um imenso prazer. Inclusive, para mim vai ser uma grata alegria o dia que o Cristiano puder também fazer parte de algum deles, né, Cris? A gente já está conversando aí. Semana que vem tem meeting, né? Vamos negociar. Exatamente. Então, deixei aí, ó, o Instagram dos 5 projetos aí para vocês. Eu não sabia que você tinha agência, cara. De repente dá pra gente negociar em 2 frentes aí. Opa, tem agência. Inclusive tá aí, ó. Eu coloquei @Clube do Marketing. O Bcast é o meu podcast semanal aí de empreendedorismo. Já tem umas entrevistas bem legais. Eu não entrevisto... a pegada do meu podcast é entrevistar pessoas que têm histórias empreendedoras curiosas, de superação curiosa. Que eu acho que toda história deveria ser contada e merece ser contada. E vamos dar ouvido para essa galera do interior, né? Parece que o pessoal só entrevista a galera da capital, né? Vamos entrevistar a galera do interior aí. Tem muita coisa boa. Esse cara que fica aqui falando porta e mastigando mato, vendo a vaca cagar, esse cara ele é bem disruptivo. Sim, o agronegócio, o interior, tem muita riqueza no interior, né? Legal, Pedro. Chama eu para dar entrevista aí. Eu vou contar de como eu parei de pedir emprego depois de ficar sem gasolina no semáforo. É uma história verídica. Legal. Vamos gravar sim, vamos gravar. Cara, muita alegria. Na hora que você vier aqui para a cidade de Botucatu, a gente faz até o episódio ao vivo aí, né, com você. Vamos lá. Vamos agitar isso aí. Muita alegria falar contigo aqui. Bom final de semana para você. E vai ficar gravado aqui no GTV para todo mundo acessar depois. Professor Pedro Souza, grande abraço. Obrigado, gente. Mais uma vez e a gente vai se falando aí. Maravilha. Satisfação aí ter conhecido vocês. E, Cris, obrigado pelo convite. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.